Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui, né, as propriedades dos periódicos, as propriedades dos elementos químicos. Então na última aula nós vimos, né, um pouco sobre valência, né, e estágio de oxidação, e hoje nós vamos ver a questão de potenciais padrão, né, de eletrodo, tá, e um pouco sobre série eletroquímica. Esse potencial padrão, né, o que é isso, né, o que é esse potencial padrão? Quando eu coloco, tá, quando eu tenho um metal imerso numa solução de íons desse meu próprio metal, eu vou ter aí um equilíbrio, né, entre a espécie dele ionizada e a espécie dele sólida, tá? De forma então que a espécie sólida vai ceder elétrons para a solução, né, formando íons de metais, né, íons dele mesmo, né, ficando na forma ionizada. E o íon dele pode receber esse elétron e voltar a formar metal, né? Então eu tenho aí o que nós chamamos de par redox, tá? Repare que eu tenho então sempre uma forma oxidada dele, né? Ou seja, essa forma oxidada é quando ele está com uma carga, tá, positiva, e a forma reduzida, tá, que no caso aí é, né, quando ele está no seu formato metálico, né, vamos dizer assim. Então esse par redox, tá, o quanto que eu vou ter, vamos dizer assim, a tendência, qual vai ser a tendência desse meu metal sofrer esse processo de ionização ou sofrer o processo de redução, né, ou trazendo já para o tempo daqui, né, de uma reação eletroquímica, né, a tendência dele sofrer oxidação ou dele sofrer redução, né, é regido por um potencial que nós chamamos de potencial padrão do eletrodo, né. Ou seja, ele funciona como um eletrodo, tá? Ou seja, um condutor de corrente elétrica, né? A partir do momento que eu tenho um fluxo elétrico ali, eu tenho uma condução de corrente elétrica, né? E quanto que ele vai conseguir fornecer de elétrons para esse meio vai depender desse potencial, né? Se ele vai fornecer ou não, né? Porque às vezes ele nem vai ter tendência também em formar íons, né? Dependendo do meu metal, aqueles tidos como metais nobres, por exemplo, eles não vão ter essa tendência de sofrer oxidação. Tá, vamos ver daqui a pouco, acho que vou lembrar de explicar isso porquê, né? Mas esse potencial então desse meu metal de sofrer ou não, tá? Esse processo de, no caso, botar a equação aqui, né? Sofrer esse processo de redução, tá? Vamos pegar sempre essa equação, essa ordem que está nessa equação como padrão, tá? O estado oxidado mais o elétron formando o seu estado reduzido, né? Que no estado de seria o estado sólido. Então, ou seja, a forma hidratada recebendo o elétron, né, ou seja, a forma hidratada do íon daquele metal recebendo o elétron e formando o meu metal no seu estado sólido, tá? Então, o potencial disso, né, dessa reação acontecer, né, desse processo de redução, desse processo de redução acontecer com o íon metálico, ele é relacionado por essa equação, tá? Repare que ela vai depender então aí da temperatura, né, do número de valência desse meu íon, tá? Esse N aqui é o número de valência, tá? O número de elétrons que está sendo trocado ali naquele meio, tá? Que está sendo cedido, no caso aqui está sendo acomodado pelo meu íon metálico, né? Então esse N aqui é o número de elétrons que está sendo acomodado pelo meu íon metálico. E depende também da atividade desse meu íon em solução, tá? Essa atividade ela pode ser normalmente substituída pela concentração molar desse meu íon, né? Então, ou seja, o potencial elétrico dele, né, em uma determinada solução, tá? Ou seja, a tendência dele a sofrer redução, né, de acomodar elétrons dentro da sua estrutura e virar uma forma sólida, vai depender, é claro, da temperatura, né, do número de elétrons, né, que ele precisa acomodar para que essa redução aconteça, e da atividade desse meu íon metálico lá, que pode ser substituído pela concentração molar dele, né? Ou seja, então eu posso falar que ele é dependente também da concentração molar desse íon lá naquele meio. Além desses fatores, que são fatores físicos, vamos falar assim, né? Concentração, temperatura, né? Número de elétrons, eu preciso também, vai depender também do potencial padrão dele, tá? O que é o potencial padrão dele? O potencial padrão dele é essa tendência dele sofrer essa redução em uma temperatura padrão, né? Padronizada, né? Estabelecida, tá, de forma arbitrária, e dentro de uma concentração, né, ou de uma atividade também estabelecida, né? Então, quando eu padronizo ali temperatura e a atividade dele e determino aquele potencial elétrico, eu estou determinando o potencial padrão dele, né? E aí, quando eu quero determinar o potencial dele fora dessas condições padrões, eu preciso levar em consideração também o potencial elétrico padrão dele, mas a alteração do meio, né, que é a temperatura e a atividade, né? A valência dele vai permanecer, né, praticamente a mesma, né? Mas também precisa levar em consideração.
No entanto, eu não consigo medir o potencial elétrico, né, de um eletrodo, tá, sozinho, né, porque eu não consigo medir esse potencial dele, eu consigo medir uma diferença de potencial, né, então a gente sempre trabalha com diferença. A gente lembra aqui nessa hora, sempre que eu estou falando esse tema, eu lembro muito da eletronegatividade, né, quando eu falava lá que a eletronegatividade não é de um elemento, né, a gente não mede a eletronegatividade de um elemento em si, a gente mede a diferença de eletronegatividade. E aí, o que nós fizemos lá, o que foi feito lá na eletronegatividade? Colocamos o hidrogênio como padrão e estabelecemos a diferença de eletronegatividade dos elementos químicos com o hidrogênio, né? E aí aquela diferença de eletronegatividade, então, foi tida como sendo a eletronegatividade do elemento em questão, né? Lógico, depois lá a gente teve eles tiveram que fazer uma adequação, né? Porque o hidrogênio foi colocado como eletronegatividade zero, só que surgiu eletronegatividades negativas, e aí para tirar essas eletronegatividades negativas, eles aumentaram o valor da eletronegatividade do hidrogênio, né? De forma então que ficou todas as eletronegatividades positivas. Aqui foi feito algo parecido, né? A gente pegou o mesmo cara para Cristo, né? O nosso hidrogênio. Então, quando a gente faz, no caso agora como eletrodo, né? O eletrodo padrão de hidrogênio, e quando a gente então liga, né, um eletrodo qualquer ao eletrodo padrão de hidrogênio, lógico, dentro de uma condição padrão, tá, de temperatura, de atividade ou concentração molar, essa diferença de potencial que é estabelecida é tida como sendo o potencial daquele meu segundo elemento, né, sem ser o hidrogênio. Ou seja, a gente foi estabelecido, né, que o potencial padrão de hidrogênio vai ter sempre potencial elétrico igual a zero. No caso aqui, tá, do potencial padrão, a gente não foi necessário fazer a readequação do potencial do hidrogênio. Ah, mas Pedro, vão ter potenciais positivos e negativos. Sim, e não tem problema ter, tá? Aqui não tem problema ter. Lá na eletronegatividade tinha, porque a gente estava falando de uma tendência do elemento de atrair o elétron para perto de si, né? Como que a tendência de atrair o elétron poderia ser negativa? A tendência é sempre positiva, pode ser pequeno, mas ela é sempre positiva. Aqui não, né? Aqui não tem problema eu ter essa tendência, esse potencial sendo positivo ou negativo, né? A única coisa que ele fala se positivo ou negativo é se ele tem uma tendência de sofrer, você tem maior tendência a sofrer a redução do que o hidrogênio, ou ele tem uma menor tendência a sofrer redução do que o hidrogênio, né? Então não tem problema, né, ter valores negativos aqui para o potencial elétrico. Então sempre que a gente estabelece, sempre que a gente quer estabelecer, né, um potencial elétrico de um determinado elemento, né, por que eu estou falando de um determinado elemento ou determinada espécie, tá, química? Porque eu posso ter potenciais elétricos tanto de substâncias simples, tá, como metais, por exemplo, né, ou até alguns gases, tá, oxigênio, por exemplo, mas eu posso ter também de espécies moleculares, tá? Então eu posso ter aí, por exemplo, qual que é o potencial elétrico do íon permanganato, tá? Então, ou seja, eu estou falando de uma espécie que não é, né, necessariamente ali uma substância simples, tá? E que pode ser estabelecida também essa tendência dele sofrer essa redução ou não, né, durante o processo, e aí é utilizar também o hidrogênio como referência, né, como nosso eletrodo padrão, tá? Quando a gente coloca, tá, os elementos então em ordem dos seus potenciais elétricos, tá, indo aí do menor para o maior, né, ou seja, uma ordem crescente dos potenciais elétricos, nós vamos ter o que nós chamamos de série eletroquímica. No caso aqui, tá, dessa tabela, ela é representada por essa coluna de potenciais de redução, né? Então, essa coluna de potenciais de redução, reparem que ela está crescente, ela vai do menor potencial de redução, que é o lítio, até o maior aqui, que é o flúor, calculado, tá, pessoal? Esse aqui dessa série, tá? Lógico que essa tabela, né, existem tabelas muito mais completas, com muito mais espécies químicas, tá? Aqui é apenas alguns elementos. Então, quando se coloca aqui, né, uma determinada quantidade de elementos em ordem crescente, como está aqui, a gente chama essa ordem de série eletroquímica. Sendo que aquele elemento que está mais em cima, está mais no topo da tabela, ele tem uma maior tendência de sofrer oxidação, ou seja, em permanecer na forma ionizada, né? Não tem aqui uma tendência de virar um íon metálico, tá? Um íon metálico de virar o seu estado sólido, tá? Ou seja, o lítio, o íon de lítio, ele nunca vai ter uma tendência de virar lítio metálico, tá? Ou seja, a não ser que eu forneça para ele esse potencial elétrico aqui, né, a partir de um processo chamado de eletrólise, que vocês já provavelmente estudaram um pouco lá na Química Geral 2. Né, ou seja, o que é a eletrólise? Eu coloco, né, uma diferença de potencial ali no sistema e forço uma reação não espontânea. Então, para que eu possa fazer, por exemplo, fazer com que qualquer um desses compostos
tem um comportamento contrário ao que ele tem tendência a fazer, basta eu fornecer essa diferença de potencial, que tem que ser no mínimo igual a esse potencial elétrico padrão, tá? Então, ou potencial elétrico padrão não, é o potencial elétrico daquele ambiente que eu estou fazendo o procedimento, né? Claro, se for dentro das condições de temperatura, padrões de temperatura e concentração, então eu tenho que oferecer no mínimo esse valor aqui. Então, por exemplo, o lítio, ele só vai virar lítio metálico se eu fornecer para ele uma diferença de potencial de pelo menos 3,4 volts, né? Aí sim ele vai começar a sofrer um processo aí de redução. Mas caso contrário não, então, ou seja, você vê que ele é muito difícil dele sofrer um processo de redução. Ele vai ter sempre a tendência a sofrer oxidação. Isso quer dizer que se eu colocar lítio metálico numa solução aquosa contendo qualquer um desses íons que estão abaixo dele, né? Contendo ali íons de cálcio, íons de sódio, íons de magnésio, qualquer um desses íons aqui, ele vai deslocar aqueles íons da minha solução. O que significa deslocar, pessoal? Deslocar é tirar, literalmente, né? Eu pego um lítio metálico, vou colocar ele em solução e ele passa então a ceder elétrons para aquele íon metálico que está lá no meio, né? Por que ele vai ceder elétrons? Porque ele tem uma tendência, né, uma alta tendência de sofrer oxidação, de perder elétrons. Então, quando ele cede elétrons para aqueles íons metálicos que estão em solução, esses íons metálicos vão sofrer um processo de redução e vão virar vão ficar no seu estado metálico, né? Então, por isso que ele, ou seja, ele está saindo da solução, ele está ficando na forma sólida, que eu consigo remover fisicamente, né, da minha solução. Então, por isso que a gente usa o termo de deslocar, tá? Então, qualquer elemento que está acima da série eletroquímica desloca qualquer íon abaixo dele na série, né? Então, qualquer um que eu pegar aqui, tá? Pegar, por exemplo, o níquel metálico, ele consegue deslocar qualquer íon que esteja abaixo dele. Então, o níquel metálico consegue deslocar o estanho, o chumbo, o H+, o cobre, a prata e assim por diante, tá? Então, quando a gente... E aí, o que significa dizer, né, que que é esse potencial elétrico, tá? Quando a gente fala, por exemplo, potencial então, elétrico do par redox, tá? Cobre 2+, e cobre, aqui repare que há uma padronização também, tá? A gente sempre vai representar a forma oxidada barra forma reduzida, né? Então, a forma oxidada, cobre 2+, forma reduzida, cobre. A gente sempre vai representar isso dessa forma, então potencial. E aí, o que significa isso? Né? O que significa o potencial desse par redox ser mais 0,35 volts? Significa isso aqui, né? Na verdade é um resumo dessa equação, né, que está representada aqui abaixo, tá? Ou seja, na verdade eu estou falando que o meu íon de cobre reage com H2 e vai formar aí dois íons H+, mais cobre metálico, e durante esse processo a diferença de potencial que foi medido foi de mais 35 volts. Outro exemplo aqui, né, a gente pegou aqui o zinco também como exemplo. O potencial então do eletrodo de zinco, né, ou seja, o zinco 2+ virando o zinco, né, ou seja, sofrendo esse processo de redução, sendo igual a menos 0,76, significa que durante a reação química do zinco 2+ com H2, formando 2H+, mais zinco metálico, eu tenho um potencial elétrico de menos 0,76 volts, tá? Ou seja, quando a gente vai fazer então uma diferença de potencial entre dois elementos químicos, que mesmo que não seja, né, utilizando o hidrogênio, mas eu vou fazer então uma diferença de potencial entre o eletrodo de cobre e o eletrodo de zinco, eu posso utilizar as mesmas reações, né, os mesmos potenciais. Por quê? Porque repare que quando eu faço a subtração das duas reações aqui, né, fazendo a primeira menos a segunda, repare que eu falo menos, tá? Por quê? Porque eu tive que inverter uma dessas reações químicas, né? Aquele elemento que tem maior tendência a sofrer redução, a equação dele permanece como está, né? A forma oxidada, depois virando a forma reduzida dele, porque o potencial elétrico dele é maior, então ele tem maior tendência a sofrer redução. E o outro elemento químico que tem um menor potencial elétrico, então ele tem uma tendência, comparado com esse que tem maior, quando os dois, né? Um comparado ao outro, esse que tem menor potencial elétrico vai ter então na verdade uma tendência de sofrer oxidação, né, frente a esse que tem maior potencial elétrico. Então eu tenho que inverter a reação do zinco, tá? Mas eu não inverto o potencial, tá? Eu não posso fazer, por exemplo, uma equação uma conta matemática, vamos fazer assim, de diferença, que é o caso aqui, entre o potencial de redução de um menos o potencial de oxidação do outro, né? Eu preciso fazer potencial de redução menos potencial de oxidação, tá? Menos potencial de redução de um menos potencial de redução do outro, tá? Ou seja, os dois têm que ser potenciais de redução, mesmo que invertendo a reação química, tá?
estão fazendo a diferença. Repare que as espécies H mais e H2 somem da minha equação, né? E eu vou ter ali apenas os meus elementos, cobre 2+, reagindo com zinco, formando zinco 2+, e o cobre metálico. Se isso acontece, então eu posso simplesmente trabalhar com seus potenciais elétricos, ou seja, fazendo a diferença dos potenciais elétricos também deles, para eu poder obter a diferença desse potencial desse novo par redox, dessa nova equação de oxidação que eu tenho, né? Então, para essa equação agora entre o cobre e o zinco, entre o cobre, íon de cobre e o zinco metálico, eu tenho que o potencial, a diferença, né, de potencial entre eles vai ser aqui de mais 1,10 volts, tá? Esses potenciais elétricos, uma das formas, tá, da gente determinar ele também de forma calculada é utilizando lá o ciclo de Born-Haber, né, que a gente chegou a discutir um pouco já, né, o que é o ciclo de Born-Haber, né, ou seja, é um diagrama que representa uma determinada transformação química a partir de dois caminhos diferentes, né? Um caminho direto, que está aqui representado pelo potencial do eletrodo, né? Repare que o meu metal sólido virando diretamente a sua forma ionizada e hidratada, liberando elétrons, tá? E aqui nós vimos então que essa tendência dele sofrer esse processo, né, é medida pelo seu potencial de eletrodo dele, né? Mas eu posso também fazer as etapas desse processo, né? Esse metal sólido, para ele poder chegar a virar um metal hidratado, ele precisa primeiro sofrer um processo de sublimação, virar um gás, né? Ou seja, virar um átomo isolado, vamos dizer assim, né? Parcialmente isolado, que a gente vai classificar ele como metal gasoso, ou seja, que para esse processo vai envolver o que a gente chama de entalpia de sublimação, né? Passa de sólido para gás, então entalpia de sublimação. Desse metal gasoso, eu preciso agora transformar ele num íon, e aí a energia envolvida na ionização desse metal, que a gente chama de energia de ionização, né, que também é absorvida, e aí vai virar lá o meu M+, mais elétron. Esse meu íon agora vai sofrer esse processo de hidratação, e esse processo de hidratação, que é a solvatação desse íon para as mesmas moléculas de água, é um processo exotérmico, né, libera energia para o meio, que está ali chamado como entalpia de hidratação. Então, a partir desse diagrama, se eu tiver aqui, né, repare que estou envolvido aqui 4 variáveis, né, que é o potencial, né, naquela condição de temperatura ali, tá, e concentração daquele meu íon, do meu metal, tá, está envolvido também a entalpia de sublimação, de ionização e a entalpia de hidratação dele, né, de forma que eu consigo determinar então o potencial elétrico dele, obtendo esses outros 3 valores, né? Se eu tiver entalpia de sublimação, energia de ionização e entalpia de hidratação, eu consigo determinar aqui o potencial elétrico dele, né? Ou qualquer outra variável, desde que eu saiba, né, o valor do potencial elétrico daquele elemento, daquele metal que eu estou analisando, né? Esse ciclo de Born-Haber também, ele é muito interessante para a gente poder entender as classificações que alguns metais vão sofrer, tá? Que é, por exemplo, igual eu falei lá no começo do vídeo, que são dos metais nobres. O que é um metal nobre, né? O metal nobre é aquele metal que tem baixa tendência em sofrer oxidação no meio, né? Ou seja, são metais que mesmo colocando em água, ele não vai ter uma tendência de virar íons, de formar íons, né? Como por exemplo o ouro. Né? O ouro eu coloco ele em água, ele não tem uma tendência de liberar íons, ele tem uma tendência de ficar na sua forma metálica. E aí, isso é por isso que a gente vai classificar esses metais como metais nobres, né? Porque eles são muito pouco reativos, tá? Vamos dizer assim. E aí esse ciclo de Born-Haber, ele vai poder nos ajudar a isso, né? Ou seja, se ele tem um potencial, então, se o meu metal nobre é o quê? São elementos que vão ter, às vezes, uma entalpia de sublimação muito alta, né? São elementos que têm um ponto de fusão muito alto, por isso a entalpia de sublimação também é muito alta, e a energia de ionização também é muito alta, né? Então, às vezes, a energia que vai ser liberada lá para a entalpia de hidratação não vai ser suficiente para compensar esse tanto de energia que é absorvida. E mesmo que compense, às vezes, não vai ser tanto, então o potencial elétrico dele vai ficar muito pequenininho. E aí ele não vai ter então essa tendência, né, de ficar nessa forma oxidada, tá? Ele vai preferir ficar na forma metálica, tá? Por outro lado, metais reativos, tá? Como por exemplo os metais da coluna A, eles já têm um ponto de fusão baixo, logo a entalpia de sublimação deles também é baixo. Eles são átomos grandes, então a energia de ionização deles também é baixa. Então repare que eu tenho processos endotérmicos que demandam poucas energias e a entalpia de hidratação que vai liberar muita energia, porque a gente está falando de interações de moléculas de água com aquele íon, que vai liberar muita energia. E aí o potencial elétrico dele vai ser muito grande. Ou seja, a tendência dele em sofrer, né, um processo de oxidação vai ser muito grande. E aí eles vão liberar íons com muita facilidade em meio, né, ou seja, vão ser bastante reativos, tá?
Pessoal, por hoje é isso, né, sobre essa questão. Na próxima aula a gente vai continuar discutindo um pouquinho mais sobre reações de oxidação e redução, tá ok? Até daqui a pouco.